Ontem bem tentei fazer um episódio da pilha de livros, mas tive aqui um problema no computador, no microfone e também no telemóvel que não estava a funcionar bem e foi a primeira vez que não pude mesmo fazer o episódio, não tinha aqui maneira nenhuma e repeti então um dos episódios mais antigos. Hoje voltamos e queria contar aqui mais um pequeno episódio da minha viagem à China. Acho que todos compreendemos que quando fazemos uma viagem gostamos sempre de contar. Às vezes o problema é que acabamos por aborrecer aqueles que nos ouvem. Espero que isso não aconteça, pelo menos que não aconteça com muita intensidade, mas gostava de contar. Contar, por exemplo, o problema das livrarias em Xangai. Eu já contei o meu encontro com o tradutor dos Lusíadas em Pequim, depois aconteceram outras coisas em Pequim, mas agora quero contar em Xangai a minha aventura para encontrar uma livraria. Eu estava lá com a Zélia, a minha mulher, fomos os dois, ela acompanhou-me nesta viagem, nesta aventura que implicou uma série de coisas, vou contando ao longo destes episódios, mas a certa altura, quando tivemos ali um serão para descansar em Xangai, acabámos por ir visitar digamos, a margem onde vemos todos aqueles prédios muito famosos de Pudong, onde está o terceiro maior edifício do mundo, onde está aquela torre muito famosa com esferas, onde está depois a parte colonial mais inglesa, onde está a Nanjing Road, a rua das compras, que estava a abarrotar de pessoas. E quando digo abarrotar, é muito difícil de explicar exatamente o que é que estava a acontecer ali. Eram muito mais pessoas do que eu consigo explicar, e no meio do mar de pessoas, de repente abriam-se os semáforos e vinha um batalhão de pequenas motas que atravessavam no meio das pessoas. Foi uma experiência curiosa. Ora, eu queria visitar também uma livraria na China para poder trazer um livro de recordação, mas não encontrava naquela avenida e foi difícil encontrar. Lá fui tentar procurar no Google Maps, o que também não é fácil, tendo em conta que precisava de usar uma VPN, e isso implicava que os mapas não funcionavam assim muito bem, mas lá procurei livrarias, estávamos sentados a comer enquanto eu procurava as livrarias e percebi que estavam todas concentradas na mesma rua, ali umas ruas abaixo. Lá saímos da rua principal, entramos por umas ruelas no meio de Xangai, de repente sentimos-nos num filme. A cidade é muito, muito curiosa, muito interessante, muito, ao mesmo tempo parecida com uma cidade europeia, mas muito diferente. Basta andar uma rua e já é muito diferente. Há ali é curioso, e aquele pequeno trajeto fora do que é habitual, ou mais habitual, também mostrou-nos ali um pequenino, digamos, uma pequena amostra do que é a cidade, fora desse trajeto muito, muito mais marcado. E lá chegámos à tal rua das livrarias. A maior parte já estava fechada porque fomos muito tarde, mas estava aberta aquilo que estava escrito em inglês City of Books, o nome em mandarim não sei. Era uma livraria absolutamente gigantesca. Quando vimos a livraria cá fora, pensámos, bem, isto é um centro comercial que há de ter uma livraria lá dentro, marcada nos mapas, mas não, tudo aquilo era uma livraria. Estamos a falar de um edifício muito grande, de 7 andares, se não estou em erro, todos dedicados a livros, com uma arquitetura muito, 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 muito engraçada. É difícil de explicar exatamente o que é que eu vi ali, mas tinha ali um paraíso para qualquer pessoa que goste de livros. O problema, claro, é que estavam todos em chinês, em mandarim. Isto fica para outro dia, a diferença entre mandarim e chinês. Foi muito giro ver, por exemplo, os livros traduzidos costumam ter o título original na capa, o que é curioso. Foi muito engraçado ir às lojas de caligrafia. Estavam pessoas a tocar um instrumento típico, cujo nome agora não me lembro, ali no meio da livraria, como se fosse uma espécie de clube do livro, mas naquele caso clube para aquele instrumento. Tinha uma série de pequenas lojas relacionadas com livros, com materiais sobre livros. Percebi que havia secções para tudo e mais alguma coisa, desde indústria até literatura dos vários países, tudo traduzido. Estava lá o mundo inteiro numa livraria gigantesca,
mas tudo inacessível aos nossos olhos ignorantes de chinês. Lá no meio, depois de muito procurar e de muito sofrer, lá encontrei um pequeno recanto onde tinha uma pequena livraria. A livraria era feita não só da livraria principal, como depois de pequenas outras lojas. E esta pequena livraria vendia vinis e alguns livros em inglês, muito poucos, ali em 2 ou 3 prateleiras. E eu trouxe um, só por graça. Também trouxe um livro sobre a arquitetura de Xangai em chinês e inglês. E trouxe um livro para crianças que ensina 1000 caracteres chineses. E foram os 3 livros que me acompanharam depois, ao sair daquela cidade dos livros, daquela gigantesca e absolutamente espetacular livraria, cheia de livros que eu não posso ler. E pronto. Por hoje é tudo. Amanhã é feriado. Eu ainda não consegui recuperar as horas desde que vim da China e vou mais uma vez, como é habitual, não vamos ter episódio da Pilha de Livros. Desejo um excelente fim de semana prolongado e até para a semana.